Querido, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, esteja com a sua família. 7 problemas que tinha a mulher encurvada que foram solucionados por Jesus. Em Lucas capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17, eu quero ler esse texto com você, e aí vamos discorrer 7 problemas que não foram páreos para Jesus. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar. Nestes, pois, vindes para serem curados e não no sábado. Respondeu, porém, o Senhor, dizendo: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Queridos, é com base nesses versículos que eu quero falar sobre 7 problemas da mulher encurvada que foram solucionados por Jesus. Primeiro problema, problema espiritual. Não esqueça disso. O problema não era físico, o problema era espiritual. No versículo 11 do capítulo 13 de Lucas, não deixa dúvida isso pra gente. Está escrito: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Preste atenção, ela não tinha uma enfermidade. Ela tinha um espírito de enfermidade. O problema dessa mulher, irmãos, não era um problema físico, não era um problema que veio nela por descuido, não era um problema que estava nela por ter gordura demais no corpo, não foi um acidente, não era sedentarismo, não era hereditário, não era um problema que veio pela má alimentação dela, não é que ela teve uma queda, não é que ela teve uma curvatura na coluna devido a algum problema de saúde, não. O problema era espiritual. No versículo 16, você leu comigo o seguinte: Jesus disse: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Opa, nós não temos dúvida, o problema vinha da parte do inimigo, o problema vinha de Satanás. Satanás mantinha ela presa, então o problema era espiritual. Segundo problema da mulher encurvada, ela tinha um problema incomum. Ela era encurvada. Havia nela uma curvatura em sua coluna de pelo menos 45 graus. E na minha modesta opinião, esse problema não é comum. Não é comum a gente caminhar pelas ruas do bairro onde moramos, caminhar pelos shopping, pelas praças e ver pessoas encurvadas. Ela tinha um problema raro. Ela era uma agulha no palheiro. O segundo problema era um problema incomum. Terceiro problema, que eu não tenho dúvida que tinha na vida dessa mulher, era o problema do complexo de inferioridade. Essa mulher não conseguia olhar horizontalmente, verticalmente. Ela só vivia olhando para baixo, cabisbaixa, desanimada, até para pentear os cabelos, ela tinha que colocar um espelho no chão para conseguir se enxergar. Ela tinha um complexo, uma autoestima muito baixa. Quarto problema da mulher encurvada, ela tinha um problema social. Há 2000 anos atrás, essa história aconteceu, uma das curas de Jesus. As mulheres eram proibidas de trabalhar. Segundo o que está escrito em João capítulo 9, o judeu acreditava que doença era a consequência do pecado. Os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Era algo que os judeus acreditavam. Então essa mulher vivia cabisbaixa,
desanimada, andando encurvada, ela não tinha convívio com as pessoas, ela era ridicularizada, indesejada, evitada, objeto de escárnio e vítima do preconceito das pessoas. Sofria o problema social. O quinto problema da mulher encurvada é o problema da religião. A mulher encurvada não era leviana, a mulher encurvada não era idólatra. O texto diz no versículo 16, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. O texto chama ela de filha de Abraão. Ela era religiosa, frequentadora da sinagoga, conhecedora da Torá. Filha de Abraão, ela tinha o problema da religiosidade. Era religiosa, porém encurvada, sofrendo. Há quem diga que os crentes, os evangélicos, os cristãos, eles não podem sofrer, eles não podem ter problemas, mas o texto narra que até filhos de Abraão podem ser atacados pelo inimigo. O sexto problema da mulher encurvada, ela sofria do problema da identidade. Nós não sabemos o nome dela. O nome dela não é citado nas escrituras. Mulher encurvada. Alguém deu esse codinome para ela. Olha lá a dona que anda olhando para o chão. Olha a dona que anda encurvada. Ela não tinha identidade. Ela não tinha nome. E quem não tem nome, não tem crédito. Não tem credibilidade. E quem não tem nome é um fantasma. E o sétimo problema da mulher encurvada é o problema da mesmice. 18 anos, 6.570 dias, 900 finais de semana e absolutamente nada mudava. O problema da mesmice. Os 7 problemas estavam impregnados na vida dessa mulher, mas em Lucas capítulo 13, versículo 10 está escrito que ela estava numa sinagoga onde Jesus Cristo estava ministrando e ensinando a palavra de Deus. Essa mulher, mesmo encurvada, não se afastou da sinagoga, não deixou de congregar, não deixou a casa de Deus, e num belo dia ela foi à sinagoga e ela se encontrou com um Deus reto, e na presença de um Deus reto, ninguém permanece encurvado. Essa mulher foi alvo de um milagre de Deus. Nada pode calar a voz de um adorador. Ela estava encurvada por fora, mas por dentro ela era uma adoradora de Deus. O texto diz que Jesus olhou para ela na sinagoga. O capítulo 13, o versículo 12 está escrito: e vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Primeiro ele viu, depois ele chamou, e então ele liberou uma sentença de vitória sobre a vida dela. Estás livre. No versículo 16, nós temos a informação que o Satanás mantinha ela presa, mas o nosso Cristo disse a ela: estás livre. O diabo aprisiona, Jesus nos põe em liberdade. O Senhor Jesus colocou um ponto final na angústia, na luta e no problema daquela mulher. Ele impôs as mãos sobre ela. E ele disse para aquela mulher: estás livre da tua enfermidade. Ele endireitou a coluna daquela mulher que estava presa pelo inimigo. Ele tocou, e quando ele toca, ele nos endireita, ele nos dá força e nos dá vitalidade. Impor as mãos significa aproximação, contato, calor humano. Satanás aprisionou aquela mulher 18 anos, mas com uma palavra, Jesus resolveu o problema. Estás livre, estás livre, estás livre. Queridos, quero liberar uma palavra de Deus para você. Com base nesse texto, Satanás perderá o domínio sobre sua vida, perderá o domínio sobre alguém da sua família, porque Jesus chegou e está trazendo libertação sobre sua vida. Ele solucionou os 7 problemas da mulher encurvada e ele é poderoso para solucionar os nossos problemas. Fique com essa palavra. Deus abençoe.